Nós ministramos pela manhã, nos 2 cultos, às 8, tivemos aqui uma festa, 15 pessoas, se não me engano, se manifestaram, retornando aos caminhos do Senhor, e no segundo culto, às 11, outras 15 também, e nós ficamos muito felizes com aquilo que aconteceu de manhã, com os louvores que cantamos, e, muito obrigado, queridos, e essa noite, tínhamos programado e a arte estava pronta para ministrarmos a mesma mensagem, mas enquanto nós louvávamos, eu fui me lembrando da cena. Tem aí a arte da campanha Filho Volta para Casa, que foi para os folhetos, que foi para os carros, que foi para os outdoors. É uma imagem que nasceu aqui com a turma da igreja, Mateus e outros queridos. E se você entende, é Jesus à mesa, com uma cadeira vazia, tomando um cafezinho, não sei se era café ou um chazinho, é mais próprio que seja um chá, não é? Jesus tomando um chazinho, esperando alguém para para comer com ele. E a frase, filho, volta para casa, que sabemos que tem tocado muita gente, outros pastores já ligaram dizendo que querem fazer a mesma campanha, e nós sabemos que Deus é poderoso para fazer dessa campanha, que é uma igreja pequena como a nossa decidiu fazer, se tornar uma marca que possa alcançar milhões e milhões de pessoas, trazendo-as para o Senhor de volta, como nós estamos fazendo hoje, pelo menos começando hoje. E enquanto estávamos cantando, me veio essa cena, e eu falei, vou pedir permissão para eu ministrar sentado, não só porque estava cansado, mas porque eu queria que você, enquanto ministrássemos, se lembrasse dessa cena, de Jesus assentado à mesa, e eu vou com muito respeito representar Jesus aqui, e queria fugir do texto que pregamos de manhã, por isso que eu não estou com o esboço aqui, nem com o iPad da minha esposa, mas eu queria só a sua atenção para irmos para o texto de Lucas, capítulo 24, que foi o que o Senhor falou no meu coração, para que eu ministrasse essa noite. Quem sabe alguém que se ligou nesse texto vai se identificar com essa passagem. Lucas capítulo 24, do versículo 13, eu vou ler uns 20 versículos aqui, eles vão nos ajudar no telão. Acharam aí Lucas 24, eu estou na versão NAA, diz assim na versão que eu tenho: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Como se ele não soubesse. Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos, estão falando dos outros discípulos, foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Emaús, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então
os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, ressuscitou e já apareceu a Simão. Só até aqui. Isso é uma passagem encantadora, mas para que você entenda, um pouquinho antes disso acontecer, eles estavam em Jerusalém e eles viviam em Emaús antes. Alguém diz que Cleopas aqui estava com a esposa, que não é citada, mas diz 2 discípulos, e entende-se que era um casal, e eles deixaram a cidadezinha deles, a aldeia de Emaús, quando souberam de Jesus, e foram para Jerusalém, onde as coisas aconteciam, e se juntaram ao grupo dos discípulos. Eles não são contados nos 12 que se tornaram apóstolos, mas eles se juntaram aos discípulos, tanto que eles falam: não, os outros discípulos disseram, como quem tem intimidade, com quem me fazia parte de um grupo. Eles estavam juntos, andaram com Jesus, assistiram milagres, viram muita coisa, e criaram uma expectativa de que o Senhor que eles estavam seguindo, a quem eles vieram para acompanhar, de quem por quem eles abandonaram coisas, abandonaram a vida, abandonaram a própria vila onde moravam para vir para outro lugar para acompanhar. Eles esperavam que esse Jesus, num golpe, tomasse o poder da mão dos romanos e libertasse os judeus e assumisse o reino, porque ele disse que ele veio para estabelecer o reino, e eles criam nisso por interpretação equivocada. Então eles vieram, se juntaram aos discípulos, estiveram na cidade, andaram com Jesus, assistiram muitos milagres, e agora, quando Jesus é preso, eles esperavam: ele não vai aceitar ser preso, ele não vai aceitar, ele vai fazer um daqueles milagres, ele vai sumir no meio deles, ou ele vai falar uma palavra e os soldados vão cair para trás, ele não vai permitir que o prendam. Esperaram e Jesus se deixou prender, e eles foram se frustrando. Depois Jesus é levado para a casa do Caifás, e lá ele é julgado injustamente, e ainda assim eles esperaram: ele vai aparecer daqui a pouco. Não é possível, ele não vai permitir que o julguem injustamente. Assim como hoje a gente vê coisas acontecendo no nosso país, e por mais sensato que você seja, ou por mais insensato que você seja, talvez você já tenha dito para alguma situação: não, isso não é brincadeira, isso é injustiça. Tem injustiça acontecendo debaixo do nosso nariz. Tem coisas, ontem eu ouvi o nosso presidente, que a gente honra muito, porque a Bíblia manda honrar as autoridades, dizer que 90% dos evangélicos vive de Bolsa Família e de outros favores da cidade. É porque ele não lê outros favores do governo, é porque ele não lê, ele é mal informado, no mínimo é mal informado. Para não dizer que mentiu, ele foi mal informado. 90% dos evangélicos vivem de favores do governo. Não vivemos. Para quem não sabe, nós somos mais de 60 milhões de evangélicos no Brasil. Só no Brasil somos mais de 60 milhões. Imagina que essa população de evangélicos, que pode mudar o país, se orar e se souber votar, pode mudar o país. Imagina que nós temos expectativas que muitas vezes são frustradas, porque vemos injustiças acontecendo. Esses 2 discípulos que estavam no meio dos outros 12, eles esperavam: não, ele vai dar uma reviravolta, ele não vai aceitar esse julgamento injusto. Mas as coisas iam acontecendo e piorando, e eles não viam Jesus tomar uma decisão. Muitas vezes na vida, irmãos, a gente vê coisas que parece que Jesus não está vendo. A gente vê situações que parece que Deus está alheio. Você alguma vez já perguntou para o Senhor assim: onde é que o Senhor está? O Senhor não está vendo isso? Não está vendo essa justiça no trabalho? Não está vendo o que estão fazendo comigo? Não está vendo que eu não sou reconhecido quando eu trabalho tanto? Eles acharam que o Senhor não estava vendo as coisas que eles estavam vendo, mas eles esperavam até a última hora: ele vai tomar uma decisão, ele vai fazer alguma coisa. E Jesus não fez o que eles esperavam. Jesus foi julgado injustamente, foi levado para o alto do Gólgota, e lá ele foi, lá no alto do monte, ele foi crucificado. Eles sentiram, nem apareceram por lá de tão frustrados que estavam, mas eles tinham uma palavra dele, que disse: 3 dias eu volto. E aí passa o primeiro dia, o segundo, o terceiro, que vem o domingo, e é quando acontece o texto. Eles não souberam esperar. Por quê? Eles achavam que Jesus ia aparecer lá onde eles estavam escondidos, e dizer: gente, voltei como eu prometi. E não aconteceu. E o que aconteceu? Expectativas frustradas. É quando você deposita confiança em alguém ou algo, isso não acontece e você se frustra.
E hoje, muita gente, quem sabe alguns estão aqui, esperaram algo de suas igrejas, de seus pastores, de seus líderes, do seu Deus, e porque não aconteceu, se frustraram também. E aí o que aconteceu? Aconteceu com você o mesmo que aconteceu com os 2 discípulos. Um disse para o outro: aqui não vai dar mais nada, aqui não dá mais nada, vamos voltar para casa. O projeto que nós tínhamos de vir para trabalhar com ele, para assumir o reino com ele, para assumir Jerusalém, para trazer o reino de Deus para essa terra, para pôr os romanos para fora, para levantar os judeus como eles merecem, para levantar o povo de Israel como a gente espera esses anos todos, esse projeto foi frustrado. O melhor que a gente faz é voltar para casa. Enquanto eles voltam para casa, está dizendo o texto, naquele mesmo dia. Quando você se afasta da presença de Deus porque você se frustra, porque sua expectativa não foi alcançada, enquanto você desiste, pega o caminho de volta para casa, de afastar-se da onde você estava, as coisas continuam acontecendo. A Bíblia diz que enquanto eles voltavam para casa, aquela trajetória de quase 11 quilômetros, naquele mesmo dia, as mulheres estavam indo no sepulcro, e chegando lá, viram que o sepulcro estava vazio, e elas viram o anjo, e o anjo falou: ele ressuscitou. Eles não estavam sabendo, eles ouviram alguma coisa, mas não constataram. Depois os discípulos, Pedro e João, foram lá, porque as mulheres disseram aquilo, constataram o túmulo vazio, mas não viram Jesus. Então eles falaram: as mulheres disseram que viram, mas a mulher quando fala, fala muito, a gente não pode acreditar sempre. Os discípulos foram até lá, mas não viram ele também. Então, é mais um boato, a gente acreditou e foi frustrado naquilo que a gente acreditava, não aconteceu, melhor voltar para casa. Hoje, a estatística diz que tem 4 milhões no Brasil de desigrejados, de pessoas que por alguma razão frequentavam uma igreja, serviam o Senhor, cantavam no louvor, serviam na escola dominical, cuidavam de crianças, lideravam algum ministério, mas porque se frustraram, saíram da mesa, se afastaram do convívio, porque se frustraram com alguém, e se frustraram às vezes até com o próprio Jesus, esperavam que ele fizesse algo que ele não fez. Gente que às vezes estava na igreja e de repente a liderança tomou um rumo escuso, que você disse: não é possível que Deus deixe isso acontecer. Tem tanto escândalo acontecendo no nosso país, irmão, não vou dizer nem os de fora, no nosso país, de líderes se corrompendo, de coisas acontecendo dentro da igreja que você se estarrece quando vê fora da igreja, está acontecendo dentro da igreja. Alguém disse que os mesmos escândalos que acontecem fora da igreja estão acontecendo dentro da igreja, em níveis parecidos. E às vezes você diz: cadê Deus, que a igreja é dele, ele não se manifesta, ele não toma uma atitude, ele não faz algo? E por conta disso, assim como Cleópas e outro discípulo, seja a esposa dele ou não, mas você vai se afastando, dizendo: não era como eu pensava, não era como eu pensava, eu achava que ia ser diferente, eu me encantei com o meu pastor, mas eu não conseguia imaginar que ele pudesse fazer isso. E há uma coisa bonita e estranha na casa de Deus, que é quando você vem para uma igreja, normalmente o pastor que você começa a ouvir, pode ser que esteja acontecendo com você aqui, você se encanta e diz: olha como ele prega, olha o jeito dele, olha, ele é amoroso. À medida que você vai convivendo, você começa a descobrir que o pastor também é imperfeito, que ele também não é essa coisa toda, que porque você se encantou, porque você estava chateado no outro lugar, e você disse: agora achei um pastor do jeito que eu preciso, do jeito que eu mereço, e aí daqui a pouco você começa a descobrir que o pastor também novo que você adotou, ele é imperfeito como o anterior, ou até pior do que o anterior, só que você não tinha visto, não tinha percebido. E aí de novo você começa a pensar em voltar para Emaús, voltar para casa, porque a igreja é um negócio complicado. Essa é uma verdade, a igreja é um negócio complicado. Eu estou nisso há muitos anos, vou fazer 40 anos de pastor agora, eu sei o que é. Se não fosse um chamado de Deus, já tinha ido fazer outra coisa, irmão. Igreja é um negócio complicado. Quem concorda, diga amém. Amém. Se você não concorda, é porque você ainda está na fase inicial, mas daqui a pouco você vai dizer: é um negócio complicado. Meu Deus, aqui dentro, lá fora tudo bem, a gente vê ciúme, vê inveja, mas aqui dentro, irmão, tem inveja de mim, o que é isso? Falando mal de mim, o que é isso? Falando pelas costas. Por que isso acontece na casa de Deus? Porque a casa de Deus não é um santuário de gente perfeita, é um hospital de enfermos se curando. A casa de Deus é um lugar onde gente imperfeita deseja se tornar mais perfeito e busca em Deus essa perfeição.
Por isso que a presença do Senhor é luz na nossa vida. E quando você tem um relógio, está no escuro, ele parece que é 0 quilômetro. Quando você vai chegando perto da luz, você começa a ver arranhão nele. Quando você chega mais perto da luz, vê que ele é velho. Quando você chega mais perto da luz, vê que ele está sujo. Quanto mais luz próxima de você, mais defeito você vê em você mesmo. E às vezes você não viu seus defeitos ainda, porque você não anda muito perto da luz. Você é o sujeito que vê a luz e fica de longe. Você quer contato com a luz, mas não tão perto, não tão próximo, porque a luz vai mostrar as coisas que você não quer que os outros vejam. Mas na casa de Deus, a luz está acesa o tempo inteiro. E na casa de Deus, a luz vai acabar expondo as coisas que nem você sabia que tinha. Esses dois não sabiam que era gente que desistia quando a frustração batesse. Às vezes você foi forte na casa de Deus, operou na casa de Deus, e às vezes você está operando ainda até aqui na Oasis, ou você que nos visita está em operação, está atuante na sua igreja, mas o seu coração, você nota, ele não está muito mais em Jerusalém, ele está voltando para Emaús, ele está pegando o caminho de volta para casa, não da casa de Deus, mas da casa pessoal que você tem, do lugar de onde você saiu. Por quê? Porque você viu coisas que contrariaram as suas expectativas. Você não esperava ver, ou então você esperava ver e não viu. Esses dois aqui deram um tempinho depois que Jesus foi morto e disseram: não, vamos ver se acontece. A gente não esperava que ele se deixasse morrer, que ele se deixasse matar, mas ele deixou. Deve ter um propósito nisso. Como as notícias novas não vieram, porque eles não esperaram, e quanta gente hoje está frustrada em casa porque não esperou o final do processo em que Deus o havia colocado. No meio do processo você se cansou, se frustrou e você abandonou a estrada e saiu. Esses dois voltaram e não souberam que Pedro e João acabaram vendo Jesus, que as mulheres que deram a notícia estavam com razão. A Bíblia diz que eles voltaram para casa, mas no caminho de quase 11 quilômetros, imagina, para você ter uma ideia comigo, a ponte Rio-Niterói que tem 13, imagina alguém que saiu de Niterói e veio para congregar no Rio, porque descobriu que a Oasis era a igreja, e aqui é isso o lugar. Meu Deus, eu já ouvi esse testemunho tantas vezes aqui, de gente quando chega aqui diz: pastor, achei meu lugar, meu Deus, eu nem imaginava que existia uma igreja assim. Olha, o senhor não fique muito inflado, mas eu nem imaginava que existia um pastor como o senhor. E meu Deus do céu, e aí eu quero trabalhar, eu quero fazer tudo, onde está uma vassoura, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero abençoar. Aí 2 anos depois, nós já estamos com 3 anos, você começa a notar que aquela lanterna não está acendendo tanto mais, que aquela vassoura já sumiu da mão, que aquele negócio de eu quero, agora não, deixa, estou aqui na oração, eu estou vendo, irmão, você pode ajudar? Não, agora não, eu estou aqui, eu estou no manto, mas eu estou junto, entendeu? Eu estou junto, pastor, pode contar comigo. Mas o coração já começou a analisar mais os erros, e a proposta inicial parece que não era isso tudo não, gente. Estou descobrindo que é uma igreja que também tem problemas, pastor Érico, de vez em quando ele diz para mim assim: amigo, a nossa igreja é a caverna de Adulão, é só problemático, rapaz, essa igreja é um lugar de doido. Eu falei: começando com a gente, essa igreja não é fácil não, e cada dia tem mais doidos chegando, irmãos, cada dia tem mais. A loucura, a Bíblia diz da loucura da pregação, que você tenta analisar e não consegue. A loucura da pregação é algo que você não entende, mas ela move na sua vida e muda você. Gente que vem para cá e diz: não, olha, eu não concordo com um montão de coisa, mas eu estou ficando. Esses dois não conseguiram ficar, por causa da frustração das expectativas, e aí pegam a estrada de volta para casa. Você já imaginou? A Bíblia diz que eles foram conversando e discutindo. Imagina um casal, eu imagino a mulher dizendo assim: eu fui atrás de você, viu no que deu? Eu larguei minha casa e vim com você nesse projeto, vamos para Jerusalém, porque ele é o cara, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele vai mudar tudo e a gente vai estar junto, é uma revolução que ele vai promover e a gente vai estar junto. E aí a gente se envolveu, viu no que deu? Deixei a casa para trás, deixei coisas para trás. E ele disse: não, mas eu também vim, porque me disseram o que era. E discutindo entre eles, aí Jesus entra na conversa, Jesus se aproxima, diz o verso 15:
o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Estavam tão entristecidos, tão frustrados, que não reconheceram Jesus com quem andaram tanto tempo. Quando você se frustra, irmão, irmã, você nem reconhece Jesus na sua vida. Jesus aparece para isso e diz: é Satanás me perturbando. Você não consegue ver Jesus agindo. Por quê? Porque você não entende o processo dele, como nós normalmente não entendemos. Jesus apareceu e eles não notaram. Eu falei: meu Deus, será que eles não notaram o tom de voz, não notaram o jeito de caminhar, não notaram o jeito de gesticular? Porque você aprende com a pessoa com quem você convive. E a Bíblia diz que não notaram, diz o texto, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Não sei se Jesus mudou a voz para que não fosse reconhecido, mas eles pararam entristecidos, do tipo: para tudo. Da onde você saiu, rapaz? A palavra, a notícia de última hora é o Jesus, que é o Nazareno, que a gente achava que era o Filho de Deus, mas que acabou morto e foi enterrado, e o nosso projeto foi enterrado com ele. Ele tinha um projeto lindo de tomar o mundo, de levantar o povo de Israel, de trazer o reino de Deus para a terra, e acabou tudo. Você não sabe de nada, você não lê jornal, você não se informa. E Jesus, com a maior simplicidade, diz assim: mas do que se trata? Do que se trata? E eles vão explicando para Jesus, como a gente tenta fazer quando a gente quer que Jesus assine aquilo que a gente já decidiu e ele não quer assinar. Sabe quando você decidiu um novo relacionamento que você arranjou? E aí você quer que Jesus carimbe e assine embaixo, que você diz assim: Senhor, eu já decidi, já escolhi, é a pessoa com quem eu quero viver o resto da minha vida. E o Senhor diz: sabe de nada, inocente, sabe de nada. Está entrando num barco furado, vai se dar mal totalmente. Mas você diz que você quer que ele assine o seu projeto, e eles queriam que Jesus entendesse o que eles estavam explicando. O Senhor ouvindo, até que ele falou: mas não tinha umas profecias sobre isso? Sobre ele? E diz que desde Moisés, os profetas, Jesus foi relatando, e falando sobre o que iria acontecer, como que esclarecendo para eles o que eles não conseguiam enxergar. Você que já foi de uma igreja e hoje nos visita aqui, aceitou nosso convite, veio para essa reunião, não é que você ficou cego, é que você não consegue perceber o que você ouviu tantas vezes. Você ouviu tantas mensagens, você ministrou mensagens, você leu a palavra, mas quando você se afasta de Jerusalém e do Senhor, você começa a ficar com a mente tão turbada que você perde Jesus de vista, você não consegue reconhecê-lo na sua vida, você acha que tudo é o maligno, que tudo é você, que tudo é o governo, que tudo é o mundo que está ruim demais, e você não consegue perceber os processos dele na sua vida. E o Senhor vai dizendo para eles: como é que é isso? Vocês são insensatos, demoram para crer. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, haja estrada, né? Haja caminho. O Senhor foi falando, e eles ouvindo, até que terminam a travessia e chegam em Emaús, e chegam em casa. E eles vão entrar em casa, e Jesus faz menção, como se ele fosse para algum lugar. Ele não ia, mas ele quis passar a impressão para eles que ele ia em frente. E a Bíblia diz: ele fez menção de que iria em frente. Então eles o convenceram a estar com eles e entrar na casa. E Jesus aceita, entra na casa, senta-se à mesa, tem a comida ali, é a hora do jantar. E aí o Senhor pega o pão, como eles viram ele fazia tantas vezes, e como era honroso dar para o visitante a oportunidade de orar pela refeição. Quem sabe disseram para o Senhor: nem sabemos seu nome, mas você pode orar pela refeição. E ele então pega o pão e fez o gesto que eles viram muitas vezes, e levantou o pão e partiu assim, entregou para eles. E quando ele fez isso, aquilo acendeu, o gatilho foi despertado, acendeu na memória, e eles disseram: é ele, mas aí ele já tinha sumido, desapareceu. Diz o texto, entrou para ficar com eles, verso 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava conosco no caminho, quando nos explicava as Escrituras?
Pode ser que teu coração tenha ardido nesses últimos dias, quando viu o outdoor lá na rua, quando você viu o carro passando, falando, filho, volta para casa, e a canção do Marco Aurélio dizendo, volta, e o coração ardeu, mas você nem notou, porque você está tão insensível, tão anestesiado, que você nem notou que era a voz do Senhor chamando, que era a presença dele te chamando para perto, para um lugar na mesa que está vazio, que você deixou de ocupar, e você não percebeu, como eles não perceberam. Mas diz a palavra que num gesto, quando ele partiu o pão e entregou, eles se lembraram das refeições que tiveram com ele, dos momentos de oração onde ele apresentava, dando graças ao Senhor, como ele fez lá no túmulo, diante da cova de Lázaro, do túmulo de Lázaro, e ele levantou as mãos e deu graças ao Senhor. Eles lembraram disso, conectaram-se com essa cena e disseram, é ele, mas agora ele já tinha desaparecido. Que bom que o texto continua e diz assim, e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Pode ser que seu coração esteja ardendo agora, e você está se apercebendo, tem um calor estranho aqui, não é o ar-condicionado que está falando, é a presença do Senhor te chamando para perto. Na mesma hora, diz o verso 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, deixaram Emaús de novo, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E aí eles entenderam que não tiveram a expectativa frustrada, foi só uma passagem na vida deles, e voltaram ao propósito de Deus para a vida deles. Essa cena se repete hoje. O Senhor reúne-se na mesa e mantém o lugar vazio, dizendo para você, tem lugar à mesa, como nós cantamos aqui tantas vezes, tem um lugar à mesa para você. E essa noite, eu quero que você fique de pé, por favor, te relembrei esse texto. O Senhor sabe o que foi frustrado na sua vida, Ele sabe que expectativas você tinha e o que aconteceu. Ele não abandona aqueles que o amam e têm seu coração frustrado. A Bíblia fala, e preste atenção nessa analogia, a Bíblia fala que Elias era um homem de Deus, ninguém tem dúvida que Elias era um homem de Deus. Elias era um profeta de fogo, isolado, sozinho, pregando sozinho, encarou o rei Acabe, ministrou para aquele povo, disse que o céu se fecharia e Deus honrou. Deus estava com ele o tempo inteiro, Deus fechou os céus, a chuva não veio, ele pagou o preço do que ele profetizou. O Senhor disse, vai para o ribeiro, ele bebeu água do ribeiro, depois disse, come do que os corvos te trouxerem, depois sai dali e vai para Sarepta, e ele foi, uma viúva o sustentou. Mas a Bíblia diz que depois que ele foi para o Carmelo, ele fez o desafio do Carmelo, e diante de toda uma multidão, ele pregou o Senhor, pregou o arrependimento, o povo se arrependeu, veio para o Senhor de volta. Ele então ministra que a chuva vai descer, e quando ele sai dali, porque ele ouve uma palavra de que a mulher, Jezabel, disse, eu vou cortar a cabeça dele amanhã, pelo que ele fez. Ele diz, o coração dele se frustrou. Ele esperava que todo o povo se convertesse e que a rainha Jezabel também se convertesse. Ele esperava que diante do que aconteceu, céus fechados por 3 anos e meio, agora os céus se abrem, a chuva desce, e ele mandou avisar o rei, corre que a chuva está chegando, e o rei correu. Ele falou, essa maldita Jezabel se converte hoje, mas ela não se converteu, fez um juramento de morte. E diante dessa palavra, a expectativa de Elias se frustrou. E o que diz a Bíblia? Elias mandou o cartão de membro dele de volta para a convenção e disse, eu vou me embora. Despediu o seu servo, entrou numa caverna e disse para o Senhor, basta, não quero mais, não quero mais. E Deus teve trabalho para tirar ele de lá, para que ele ainda fizesse alguma coisa. Sabe por que Elias se frustrou, irmãos, e entrou numa caverna? Vou te dizer uma verdade, guarda essa visão. Elias não tinha uma família para naquela hora dizer para ele assim, Elias, continua firme, cara, Deus te usou até agora, vai continuar te usando, esquece essa mulher, levanta a sua mão que vai descer um raio do céu e mata essa Jezabel. Você não produziu tantos milagres até agora? Você não ressuscitou o filho da viúva? Por que frustrar-se com uma mulher que não se rendeu diante do poder de Deus como ele esperava? Faltava uma família de fé para acompanhar Elias e dizer, Elias, siga firme, a gente está contigo. Por que às vezes você fica tão frustrado e cada vez se enclausura mais na sua própria vidinha? É porque falta uma família de fé onde você esteja inserido para orar com você. Quando eu falei com o Valério essa semana, que está enfrentando há 10 anos um câncer e agora voltou pela 6ª vez a fazer quimioterapia, ela disse assim, pastor, está doído, vou perder meu cabelo de novo, mas eu estou contando com as orações da igreja.
Quando você tem uma igreja que ora com você, que te ajuda, te empurra para frente, te incentiva a continuar, você não entra na caverna, você segue adiante e o Senhor te levanta, e mesmo frustrado você se fortalece e segue adiante. O Senhor não abandona aqueles que se frustram nas suas expectativas. Pode ser que você diga: eu não sou nem um desviado, pastor, eu sou apenas um desigrejado. Eu sou um cara que se decepcionou com a igreja, vi coisas que eu não gostei de ver, e hoje eu estou seguindo a Jesus em casa. Não dá para seguir a Jesus em casa, sabe por quê? Porque se igreja não fosse necessária, Jesus não inventava, e foi ele que inventou, não foram os apóstolos. Mateus 16, 18, ele diz assim: tu és Pedro, e sobre essa declaração de que eu sou Cristo, eu estabeleço a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele criou a igreja por sua causa, por minha causa, porque você precisa de uma família de fé para te abraçar, para te empurrar para frente. Quando você cai, os outros te puxam para cima. Às vezes eles pisam também, mas eles te puxam para cima. Quando você está cansado, eles te empurram para frente, eles te ajudam a seguir adiante, e assim a gente chega no céu juntos para viver a eternidade com o Senhor. Essa noite você está aqui, às vezes em casa nos assistindo, e nós queremos abrir oportunidade para que você que de alguma maneira, ou só aqui dentro, ou até com sua atitude, se afastou da casa de Deus, da família espiritual. Quem sabe, como eu disse, você nem se intitula um desviado, que é um texto muito forte, uma palavra muito forte. Você diz: não, eu estou apenas deixando de frequentar a igreja. Mas essa noite você reconsidera a possibilidade de se unir a um lar espiritual. Você precisa de uma casa espiritual. Você não consegue viver só de internet, só de sermãos de grandes pregadores que você não conhece, e aí você até pensa que eles são perfeitos porque você não convive com eles. Você precisa de um lugar onde você conviva com gente que te machuca, mas que também te cura. Um lugar onde você pode se ofender, mas também você é perdoado e abençoado. E esse lugar é a casa de Deus. E nós queremos te dar a oportunidade essa noite. Se você é como um desses discípulos no caminho de Emaús, voltando para casa frustrado, decepcionado com o próprio Jesus, ou com a sua igreja, ou com os seus discípulos, essa é a oportunidade que você tem de dizer para ele: Senhor, eu quero voltar aos teus braços, eu quero voltar à tua casa, eu quero voltar a conviver com os meus irmãos. E sabe o que nós vamos fazer? Eu vou contar de 1 a 3, e quando eu disser 3, se você no seu coração sente que é a sua hora de vir para Jesus, você vai sair do seu lugar, vai vir à frente, a gente vai festejar, porque no céu já tem uma festa preparada, que a palavra de Deus diz: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 1000 que não precisam de arrependimento. Se você tiver que sair do seu lugar, não se importe de mover as cadeiras, de pedir licença, de passar pelo meio das pessoas, mas preste atenção que eu vou contar, e você sai do seu lugar no 3 e venha para Jesus. 1, 2, 3, sai do seu lugar e venha à frente para que a gente possa festejar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Parabéns pela sua decisão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem mais? Cadê você? Cadê você? Estamos te esperando. Papo. Todo investimento, todo esforço, toda pulseira que sobrevivendo à chuva e banho, todo esforço feito, esse momento compensa. Por ver alguém se rendendo diante do Senhor. Há mais alguém? A oportunidade está aberta. A oportunidade está aberta. Deus te abençoe, querido, por ter vindo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem mais? Você imagina o sorriso no rosto de Jesus essa noite? Os braços abertos. Tem lugar na mesa. Vamos cantar mais uma vez. Tem lugar na mesa? Estamos te esperando. Cadê você que não veio ainda? Venha, não demore, estou te esperando.
coração pode arder como ardia no coração dos discípulos. Mas o inimigo faz um trabalho sutil nele, dizendo: o que os outros vão pensar? Você imaginou quando voltar para casa o que vão dizer? Mas é só uma hora que você tem que ser firme, porque o seu destino é você que decide diante do Senhor. Nenhuma dessas pessoas vai poder justificar a sua atitude. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de seus próprios atos. Nós oramos e o Senhor te trouxe aqui hoje. A chuva não te impediu de chegar. O inimigo armou laços e embaraços, mas você venceu. E hoje você está dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. É a hora de você romper os laços e vir à presença do Senhor. Essa cidade não será a mesma depois dessas pessoas que vieram a Jesus antes. Lares serão mudados, destinos serão transformados. Estamos mudando a história do nosso bairro, dos bairros vizinhos, através desses que vêm para o Senhor hoje, que vão ser melhor na escola, no trabalho, na família, em casa, em qualquer lugar onde passarem. Estendam as mãos para cá, queridos, para essas pessoas que estão aqui. Só Deus sabe o quanto é difícil tomar uma decisão dessa. Romper com o passado, romper com grilhões, romper com amarras. Mas nós queremos abençoar essas vidas, cada um deles. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós festejamos, nos alegramos por cada um desses que veio ao teu altar, que veio à mesa, Senhor, que recebeu o convite e veio à mesa. Que essa noite estão recebendo uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo nome, um novo destino, um novo senhorio sobre eles, uma nova identidade, Senhor. As acusações caem por terra agora, os ataques do maligno são vencidos agora, em nome de Jesus. Os grilhões são rompidos, as correntes apodrecidas. Uma nova trajetória, Senhor. Uma nova trajetória, eles começam agora em nome de Jesus, nós declaramos. E sabemos que os teus braços estão abertos recebendo essas vidas, Senhor. Que nunca mais, nós declaramos, nunca mais serão as mesmas. Nunca mais serão as mesmas pessoas. Como igreja Senhor, nós garantimos, nós concordamos, Senhor, em cuidar e proteger e ajudá-las, Senhor. Nós assumimos esse compromisso de caminhar junto com elas e ajudá-las para que sigam adiante, Senhor. E aqueles que já te serviram um dia, que tenham agora um tempo ainda mais precioso na tua presença, nós declaramos, nós os abençoamos como igreja, Senhor. Declaramos teu favor derramado sobre eles, que sejam cheios do teu Espírito, que sejam, Senhor, ganhadores de almas, reprodutores do Evangelho, Senhor, ovelhas que reproduzem, Senhor, nos pequenos grupos, nos ministérios da igreja, em casa, no trabalho, na escola, onde quer que estejam, que eles sejam, Senhor, potentes pregadores do Evangelho, espalhando a mensagem que hoje estamos ministrando, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, 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 amém. Pastor Célio, vem aqui, por favor, Pastor Célio. Isso, aí. É o nosso decano, o pastor Célio nos brinda com sua experiência, com sua serenidade. Eu pedi a ele de manhã: hoje à noite a gente quer que você termine o culto e faça como ele faz sempre, a bênção apostólica de uma maneira tão inspirada. Está contigo a palavra agora, pastor. Por favor. A paz do Senhor para a igreja. É festa, irmão, é festa. A paz do Senhor, alegria. Essa alegria vai permanecer, ela vai continuar. Aqui é uma alegria, imagine lá no céu. Ainda há lugar, a mesa está posta, o banquete foi feito para aqueles que querem aceitar e receber e participar. O convite continua e a festa vai continuar, porque essa alegria, ela não vai passar.
Essa alegria Deus tem nos dado, e essa certeza. Por isso que Jesus falou assim para aquele povo: na casa do meu Pai há muitas moradas, e as moradas também estão preparadas para aqueles que abrem o coração e recebem e aceitam, porque nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Por isso que Jesus preparou o grande banquete, e nós estamos na mesa participando, e ainda há lugar para aqueles que receberam o chamado, não vieram, mas venha, Jesus tem uma bênção na sua vida, porque você que recebeu Jesus novamente na sua vida, você vai ser o esteio na sua casa, você vai ser a coluna para a sua família, e através da sua volta, dessa reconciliação, você vai trazer a sua família também. Que a mesa continua. Põe suas mãos assim, por favor. Vamos formar aquele grande coral. Vocês também que nos visitam, pode participar. Assim. A graça de nosso Senhor. Fale para Ele. E o amor de Deus. Tá bonito. E a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Outra vez. Amém. Fale para o seu irmão, prometo orar pelo seu irmão, ore pelos outros. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.